Boa tarde, tudo bem com você? Estamos ao vivo nesta quarta-feira para mais uma live semanal e hoje o tema da nossa live é rejeição e abandono. Como sair do ciclo de rejeição? É um tema muito visto aqui no consultório, então muitas vezes o paciente vem com quadro alérgico, de dermatite, a dermatite atópica, seborreica, por conta de rejeição. Muitas vezes vem com um quadro de depressão. Por quê? Porque viveu também a rejeição. Então a rejeição ela pode ser o início de muitos sintomas que surgirão posteriormente. Então é um tema que nós precisamos conversar, nós precisamos tratar e hoje você compreenderá o motivo pelo qual a rejeição chega na nossa vida e você também conseguirá conduzir a sua mente para que fique sem rejeição. E isso é um ponto que todos nós precisamos olhar, porque em algum momento da nossa infância, em algum momento da nossa vida, nós podemos ter passado ali pela rejeição. Então são memórias que muitas vezes estão a nível inconsciente. E o que está a nível inconsciente está agindo ativamente nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nas nossas ideias e nós nem imaginamos que está manifestando uma prisão na nossa vida. Então é de extrema importância que a gente compreenda que a mente inconsciente trabalha ativamente para nos proteger, para nos privar de viver conflitos semelhantes àquele que nós já vivemos. Uma única vez, uma única experiência vivida é suficiente para a sua mente criar um novo padrão e criar ali um resguardar, uma proteção para que não haja sofrimento, para que você não entre novamente naquele sentimento, naquela situação que você sofreu. Então é importante falar isso porque a nossa mente inconsciente, ela rege aí 95% da nossa vida. O que nós sabemos que é a razão, o que nós sabemos no nível de consciência mesmo, que é o que está na nossa mente consciente, é apenas 5%. Então é pouco, por isso que nós precisamos trilhar tanto pelo autoconhecimento, para conhecer o que está no inconsciente e trabalhar todas essas questões. Mas vamos lá? Vamos falar de rejeição? A rejeição, ela toca onde? Ela toca nos nossos valores. A rejeição toca em nós de uma forma que faz com que nós sintamos que somos não merecedoras, que somos incapazes. Então, quando nós sofremos um embate de rejeição, nós sentimos que não somos dignas, nós sentimos que não merecemos aquilo do outro. E isso gera um conflito com os nossos valores. Todo ser humano necessita de conexão. Então, existem aí 5 necessidades básicas do ser humano. Não vou entrar nessas necessidades básicas hoje. Vou trazer aqui a questão da conexão e do contato. Todo ser humano tem essa necessidade. Por isso que nós nascemos dentro de uma família. A gente não nasce sozinho, a gente precisa de alguém para cuidar de nós quando nós nascemos. Então, nós nascemos dentro de uma família e essa família ela vem encarregada de suprir. Então, suprir essas 5 necessidades básicas. E uma delas é o quê? Conexão, contato. Nós precisamos de nos relacionar com pessoas. Nós precisamos de gerar conexão. Então, quando nós nos conectamos com pessoas, nós estamos ali sentindo o contato, estamos gerando experiências, estamos transferindo aquilo que temos e recebendo do que a pessoa tem. Relacionamento significa justamente isso, troca. Então, relacionamento faz uma troca. E quando nós vivemos embates com sensação de abandono e de rejeição, que muitas vezes acontece ali na nossa infância. Muito boa tarde, Daisy. Boa tarde, Josi. Que alegria ter você aqui. Então, quando nós estamos ali na infância, muitas vezes experienciando situações a qual nossos pais não podem estar presentes por conta do trabalho, ou quando existe mesmo a ausência de um dos dois, o pai abandona, ou a mãe não cuida, a mãe não cria, a mãe também abandona. Quando a criança é criada por outras pessoas, avós, tios, terá ali sim a raiz do abandono, a raiz da rejeição. Porque os nossos genes, toda a nossa estrutura, ela está formulada dentro de quê? Do padrão paterno e materno. Então, os nossos pais, eles trouxeram muito para nós. E toda essa nossa estrutura foi formada por meio da concepção. Então, quando a gente chega nesse mundo, a gente já chega com essa concepção de que a mãe, ela é a protetora, a que guarda, a que cuida.
Tanto é que crianças, até os 3 anos de idade, elas ainda pensam que fazem parte da mãe. Então é como se ainda fossem um só, ainda sente que a mãe é dela, ela é da mãe. Então a criança ainda está naquele contato, naquele vínculo. Por isso que quando passa ali dos 3 anos, começa a fase que a criança começa a roer unha, que ela fica mais ansiosa, que ela começa a observar o mundo de outra forma, ela percebe que ela é ela e o mundo todo está ali à volta dela. Então isso começa a gerar até alguns níveis de ansiedade. É uma fase que as mães precisam prestar mais atenção, trazer mais interação para a criança, para que ela se sinta ali amparada, acolhida, amada, para que essa criança se sinta suprida. Porque quando essa criança está diante de um mundo grandão e ela se depara com a desproteção, ela vai chegar nesses níveis de ansiedade. Então, se você conhece alguma criança de 3 anos que tem roído a unha, você já entende hoje qual é o motivo. Muito boa tarde, Raí, que alegria ter você aqui. Como é bom tê-lo aqui, diretamente da Bahia. Ô, Glória! Então, é importante que a gente compreenda que a rejeição pode vir ainda da infância. Então, a mãe que precisa sair para trabalhar e tem que deixar o filho pequenininho, o filho não tem a compreensão de que está abandonado porque a mãe está indo trabalhar. Não, é um abandono. Para a criança é um abandono completo. Por quê? Porque a mãe não está ali. A criança não tem a concepção de que, poxa, isso está acontecendo por conta disso. Não tem como ter esse raciocínio. Então a sensação é mesmo de abandono. Então nós precisamos de ter essa mentalidade de olhar para a criança e pensar como uma criança. Porque muitas vezes a gente olha para o embate de uma criança e fala, olha, só isso? Não precisa de chorar. Não, levanta e segue a vida. E não. O pensamento de uma criança é o pensamento de uma criança, o pensamento de um adulto é de um adulto. Então, sempre aqui no consultório, quando aparecem memórias que são memórias de infância, eu sempre trago para o paciente a visão de uma criança, para que o paciente entenda o que ele viveu naquela época. Porque são memórias que esse paciente talvez não se lembre. Então, por exemplo, hoje na sessão da paciente, surgiu a idade de 3 anos de idade e também a idade de 5 anos. Então, essa paciente ela não ia conseguir se lembrar de muitas coisas, mas ali existiu um conflito. Conflito de ansiedade, conflitos também relacionados ao intestino. Então, ali a criança experienciou e ficou marcado, ficou registrado. Lembra que a partir dos 3 anos, essa criança começa a ter percepção do mundo, começa a compreender como é que é o externo e a partir daí começa a experienciar seus próprios conflitos? Antes dos 3 anos, a criança está manifestando o que está no ambiente. Os conflitos que ela tem são referentes aos pais e ao ambiente em que ela vive. Entende como é toda uma questão de compreensão mesmo? Então entenda que a criança pensa como criança e nós precisamos olhar para nós muitas vezes e entender que ali nós éramos crianças e pensávamos como crianças. Por isso é tão importante identificar qual é a raiz da rejeição. Porque quando, por exemplo, uma mãe sai para trabalhar e precisa deixar o filho, acaba deixando o filho ali aos cuidados de outra pessoa que não é a mãe. Para o filho é um abandono, para o filho é o largar com outra pessoa, entende? Então muitas vezes a raiz da rejeição vem dali. Mas quando a gente fala de um filho que foi criado sem o pai, criado sem a mãe, que foi criado pelos avós, aí é ainda maior. Para você ter ideia, eu acabei de liberar uma paciente para alta, e essa paciente de 7 anos, ela veio com queixas de TDAH, ansiedade, e essa paciente, ela é adotada, só que ela ainda não recebeu essa informação de que ela é adotada. Olha como a informação está no corpo e não na mente. Ela veio para fazer as sessões, eu verifiquei as memórias celulares dela. Para quem não conhece a técnica, é a Seven Rines. Eu utilizo esse mapa aqui, que é o corpo todo mapeado, cada pontinho desse aqui representa algo no corpo. E no caso dessa paciente, todas as memórias dela eram referentes à gestação e à fase que ela estava com a mãe. Ela foi entregue para a mãe adotiva muito pequenininha, questão de meses. E ela com todas as memórias celulares relacionadas ao abandono, referente ao tempo que ela estava com a mãe. Então a gestação é um período muito representativo na nossa vida. Por mais que a gente não tenha a memória de que é algo que vivemos na gestação, aquela memória não está no consciente, mas está no inconsciente. E essa memória vai agir na vida. Então essa menina, ela já apresentava ali TDAH, que é uma
alteração por conta de rejeição, abandono, perda, por conta de luto. Então, a raiz emocional do TDAH está justamente aí. Então, ter vivido abandono, ter vivido rejeição, ter vivido situações ali na qual precisou se desapegar dessa conexão. Lembra que aqui nós estamos falando de conexão, de contato, de relacionamento? E essa menina, ela precisou ser tirada ali do seio da mãe, ainda muito pequenininha, porque a mãe não tinha condições de criar. Então, entregou para uma família que cuida dela nesses 7 anos. E essa menina não sabe que é adotada, mas as memórias dela todas estavam ali mostrando que tudo estava ativado, todos os sintomas estavam ali sendo manifestados por conta da gestação difícil que ela viveu e por conta da quebra de vínculo que ela teve com a mãe, quando ela foi entregue para outra família. Olha só como o corpo guarda. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo ciclos de rejeição e a gente nem compreende o porquê. A gente nem compreende por que importa tanto aquela pessoa que a gente nem gostava quando ela nos feriu, quando ela nos abandonou. Vamos colocar aqui o caso de um relacionamento. Uma mulher tá ali em um relacionamento com um homem e depois ele termina com ela, mas ela nem gostava tanto dele, ela já queria terminar. Mas o fato de ele terminar com ela fez com que ela se sentisse abandonada e rejeitada. E aí essa mulher passa a correr atrás desse homem que ela nem gostava. Por que isso acontece? Porque a rejeição mexe com os valores. Ou seja, eu não sou merecedora, eu não sou digna, eu sou insuficiente. Então é isso que a rejeição traz. Muito provável que essa mulher, desse exemplo, ela viveu o quê? Abandono e rejeição na infância. Muito provável que ela já tinha alguma memória passada relacionada a isso e ela queria ir atrás daquele homem para mostrar o valor dela, porque a rejeição mexe com os valores. Isso é um ponto que nós precisamos entender, de ter muito grafado na nossa mente. Então, falamos aqui sobre a rejeição na infância, que pode acontecer aí quando os pais se separam, né? Acontece que o filho fica com a mãe ou fica com o pai, ou quando a criança é criada pelos avós, então aí já vem toda essa questão da rejeição. Os pais, eles são para nós exemplos, então nós precisamos de entender que os nossos pais, eles têm um peso muito grande na nossa estrutura, a nossa vida inteira. Para você ter ideia, quando você casa, é como se você fosse brincar de casinha no inconsciente. Você vai pro casamento trazendo toda a memória que você tem de um casamento. Qual foi o casamento que você viu? Dos seus pais. Então, quando você casa, você traz toda aquela memória para o seu relacionamento. Por isso que o primeiro ano de casado é o mais difícil. Porque ali são duas pessoas distintas, compreendendo ali como é que é o outro, colocando ali sua opinião, muitas vezes gerando desgaste, porque um quer de uma forma, o outro quer de outra forma. Então, é algo conflituoso. Por quê? Porque a única referência de casamento que se tem é a referência de que viu lá atrás. Então, se for um casamento bom, vai conseguir liberar algo bom ali. Mas se não, vai trazer os conflitos dos pais também. Então, é algo que nós precisamos olhar, nós precisamos analisar e pensar, poxa, eu tô sendo a minha mãe nessa relação? Eu tô sendo o meu pai nessa relação? Eu tô trazendo o casamento dos meus pais para essa relação? Muitas vezes o que a gente não gosta dos nossos pais, a gente acaba fazendo a réplica perfeita. A gente copia e faz. E isso é algo que está no nosso inconsciente, é um padrão, é um modelo que foi previamente estabelecido. Então isso precisa ser visto também. E qual é o ciclo da rejeição? O ciclo da rejeição primeiro acontece lá atrás com os pais, né? Então, quando os pais estão ausentes, quando os pais não podem participar das festinhas de escola, ou quando realmente existe a separação, quando o pai abandona, isso é algo muito comum. Inclusive, na sessão de hoje, a minha última paciente desse bloco da manhã era um caso de rejeição. Na verdade, a gente descobriu isso na sessão, porque ela estava tratando ansiedade, estava tratando o intestino preguiçoso, tratando depressão também. Já está ali nos resquícios, né, no finalzinho da depressão, glória a Deus. Mas essa paciente, ela veio ali com todas essas queixas de que estava se sentindo abandonada. Eu estou me sentindo abandonada, eu sinto que eu estou colocando no meu marido uma posição que não é dele. E muitas vezes isso acontece. A mulher que é deixada pelo pai, que não é criada pelo pai, ela acaba buscando no homem aquela proteção. Ela busca no homem para casar um homem que vai ser o pai dela. Isso é muito inconsciente.
Por isso é tão importante que a gente olhe para a nossa história, que a gente analise os nossos comportamentos. Então, como essa moça viveu o abandono lá atrás, na infância, ela acabar que estava fazendo o quê? Colocando o papel ali no marido dela. E foi algo bem especial essa sessão, nós conseguimos fazer a técnica do perdão, então nós liberamos o perdão para o pai, foi algo muito especial, nós conseguimos criar também a imagem mental dela, de família, porque quando existe o abandono, nós precisamos ressignificar. Então o pai tem que ter o papel de pai dentro do nosso coração, a mãe tem que ter o papel de mãe dentro do nosso coração. Por mais que não tenham vivido, por mais que não tenham participado da vida, que não tenham gerado ali experiências e memórias, ainda assim, os pais são os pais. E o melhor eles fizeram, que foi dar a vida, né? Então, quando existe uma memória relacionada ao abandono por uma pessoa que não esteve presente ali, que não experienciou a vida junto com você, é muito mais fácil de liberar o perdão do que quando é um pai ou uma mãe que agredia, que muitas vezes não agiu como pai, como uma mãe, acabou ali passando para o filho uma agressão, o abuso, todas essas questões que são físicas, marcantes, dolorosas e traumáticas. Então, quando é algo traumático dessa forma, o perdão ele precisa de ter um ressignificar diferente. Então, precisa primeiro liberar essas dores. E normalmente, pessoas que passam por isso não conseguem sozinhas, precisam de passar pelo auxílio terapêutico mesmo. Boa tarde, Luaninha, que alegria ter você aqui. Vamos lá? Segundo ciclo da rejeição, nós mesmas. A gente começa a se rejeitar diante das situações. Então, quando acontece algo ruim, a gente fala, poxa, é porque eu não sou suficiente. Poxa, é porque eu não sou valorosa. Poxa, é porque eu não presto pra nada, é porque eu sou burra mesmo. E a gente começa a se colocar lá embaixo. É porque eu não mereço isso. E muitas vezes o ciclo da rejeição, ele acompanha, né? Então, pra tudo na vida, vai ter naquele ciclo repetitivo. Então, aconteceu lá atrás uma situação, aí chega na adolescência, acaba ficando isolada. Então, tem amigas que já não querem mais fazer parte, acaba tendo outro grupinho e essa fica isolada. Então, foi rejeitada ali, ficou no cantinho. Às vezes no local de trabalho, tá ali, dá o seu melhor, faz o máximo que pode. E aí quando chega a promoção, quem é que vai ser promovido? A colega. A colega que é promovida e aí ela fica sentindo ali o quê? Rejeitada novamente, abandonada novamente. E vem toda a questão do merecimento. Eu não mereço mesmo. Fulana é que merece, fulana é melhor do que eu não sou nada. Então o segundo ponto aqui no ciclo da rejeição são os nossos pensamentos, as nossas agressões, os ataques que nós fazemos na nossa mente. E o terceiro, vem o quê? As pessoas. O terceiro ciclo da rejeição são com as pessoas. Então, volta e meia você tá vivendo a mesma coisa. Volta e meia você tá terminando um relacionamento. Você não, a pessoa termina um relacionamento com você e você volta de novo para aquele ciclo de rejeição, de abandono, de perder seus valores novamente, de tentar buscar em você algo e não conseguir encontrar. Então, pode acontecer também esse ciclo em amizades. Poxa, eu fico com amizade tanto tempo, dali um pouco essa amizade já não tá mais comigo. Não, mas a minha família, eu fico próxima aos meus parentes assim na época de Natal, depois todo mundo me larga, me abandona. Então começa a viver ciclos e ciclos e ciclos. E são ciclos que sempre dão na mesma finalização. O ciclo é repetitivo. Mas agora vamos falar sobre o tratamento, né? Como é que a gente pode tratar a rejeição? A rejeição precisa ser tratada na mente consciente e na mente inconsciente. Na mente consciente, nós vamos tratar por meio da razão. Nós vamos colocar uma nova ideia. Nós vamos trazer um novo significado. E na mente inconsciente, ela só pode ser tocada por meio do ouvir e por meio do sentir. Então, quando você escuta, e o lado da entrada é o lado direito, né? Importante falar isso. O lado direito é o lado da entrada, o lado esquerdo da saída. Como assim? Os dois ouvidos escutam. A questão é que, pelo nosso ouvido direito, chega no nosso inconsciente, que fica aqui atrás do nosso córtex pré-frontal. Então, informação científica aqui. Então, é importante que a gente entenda que o ouvir vai gerar o quê? Emoções e sentimentos. E a partir daí vai tocar a nossa mente inconsciente. E a nossa mente inconsciente governa a nossa vida.
Então é importante de ter esse entendimento. 95% do nosso registro de memória está na nossa mente inconsciente. Então, quando nós vamos tratar a rejeição por meio do inconsciente, nós precisamos tocar em memórias e ressignificá-las. Então, se você sabe que você foi abandonada pelo pai, então você vai precisar de tratar isso em você. Vai ter que trazer para você a fotografia de família, vai ter que trazer para sua mente a clareza ali de quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é você como filha. Então precisa de trazer esse novo significado. Com essa paciente de agora, vou até passar esse exercício aqui para você. Se você passou pelo abandono, pela rejeição de pai ou de mãe, isso vai ser muito importante para você. Então, o que acontece? Nós temos genitores. Então, nós não chegamos no mundo ao acaso. Temos pai e temos mãe. Mas quando nós somos criados apenas por um deles, fica uma lacuna dentro de nós. É como se houvesse um vazio, um buraco. Como se você não conseguisse ver mesmo uma família. E esse exercício é para que você se veja em família. A sua mente, ela não sabe o que é real. Não sabe o que é imaginário. Não sabe o que é passado, presente e futuro. Para a sua mente é tudo aqui e agora. Então esse exercício, ele vai te ajudar a ter um entendimento, aqui meu próximo compromisso já, a ter esse entendimento de que a família está instalada em você. Então você vai fechar os seus olhos, você vai entrar no seu nível de relaxamento. E como se faz isso? Pela respiração. Você vai equilibrar o seu sistema nervoso autônomo por meio da sua respiração. Então puxe o ar pelo nariz, encha os pulmões, segure o ar um pouquinho e solte o ar pela boca lentamente. Nesse processo todo é bem comum ter um bocejo, ter um sono, ter uma vontade assim de descansar mesmo, porque é um nível de relaxamento. Vamos lá? Inspira aí. Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz. Mais um. Relaxa. Solta os pensamentos. Solta as emoções. Libera o controle. Permaneça com os olhos fechados. Nesse momento eu quero que você imagine a sua mãe. Imagine a sua mãe da forma que você tem a imagem dela na sua infância. Ou se você já tiver visto a foto da sua mãe, coloque essa imagem, se você não foi criado pela sua mãe. Do outro lado, eu quero que você faça o mesmo com seu pai. Traga a imagem do seu pai. Você não foi criada pelo seu pai? Então coloque a imagem de um homem, sem imaginar o rosto. Coloque a imagem de um homem. A imagem da mãe, a imagem do pai. E agora se coloque aí dentro dessa imagem. Se coloque no centro. O pai, você e a sua mãe. Essa é a imagem da sua família. Para gerar esse print mental, crie um ambiente. Então você está aí diante de uma área verde, uma área bonita, o dia está ensolarado, existe grama, existem árvores, flores, um lugar bonito, acolhedor, você está feliz, você olha para o seu pai, você olha para sua mãe. Você consegue sentir esse momento? Você consegue sentir a alegria de uma criança que está diante dos seus pais em um parque? Começa a sentir qual seria essa sensação. Lembra que para o seu inconsciente, a entrada é pelo sentir. Então sinta, você está aí diante dos seus pais num dia ensolarado, num parque bonito, natureza verde, vento tocando o seu rosto. E agora dentro dessa imagem você vai tirar um print. Você vai fazer uma fotografia mental. Você vai tirar foto de família. Essa é a sua nova estrutura familiar. Tira uma foto, grava essa imagem. É um print mental mesmo. Você consegue fazer isso. Fixa nessa imagem de família feliz e tire um print. Guardou essa imagem? Agora pode abrir os olhos. Essa é a sua nova imagem mental de família. Você acabou de criar a sua estrutura familiar.
Agora, você tem o seu pai e a sua mãe. E aqui dentro dessa live você pode compreender que o seu pai e a sua mãe são essenciais na sua vida. Foram eles que te entregaram a vida. Foi a partir deles que você veio para esse mundo. O melhor que eles poderiam fazer por você foi te dar a vida. Então agradeça. Agradeça a papai pela vida. Agradeça a mamãe pela vida. Agradeça sim, dessa forma infantil e lúdica mesmo. Porque a maioria das memórias são da infância. E quando você fala papai, você remete a uma criança. Quando você fala mamãe, você coloca uma linguagem infantil. E toda aquela memória que estava na sua mente inconsciente de uma criança abandonada e fragilizada está sendo agora substituída por uma imagem de criança que viveu com os pais. A sua mente não sabe o que é real e nem imaginário. O que você acabou de criar agora foi uma visualização da família que Deus te deu para viver nessa terra, mas que por algum motivo essa família não pôde estar junta. Mas o grande fato é que o seu pai e a sua mãe são importantes para você. Você não precisa aceitar de forma racional tudo que eles fizeram, não precisa compreender tudo que eles passaram para que você possa liberá-los. Mas você precisa respeitar cada uma das decisões que eles tomaram. Foram decisões deles. Você não tem responsabilidade por isso. Então, libere, aceite a sua história. E a partir de agora, não permita que a imagem do abandono venha para você. Quando vier aquele sentimento, troque pela imagem mental. Troque pela família estruturada na sua mente. Você criou na sua mente a imagem real da vida que você foi projetada para viver. Mas que por alguma situação isso não aconteceu. Então libere o seu pai, libere a sua mãe. Se necessário for, perdoe. E o perdão é um passo importante. E quando a gente fala de perdão, na psicologia fala-se muito sobre o perdão singular. O perdão para mim. Eu preciso perdoar porque o perdão é bom para mim. Mas na verdade nós precisamos compreender que nós temos uma estrutura integral. Não é só o nível mental. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O nosso corpo é essa estrutura aqui que nos transporta, que nos leva para os lugares. A nossa alma é onde ficam as nossas emoções. A nossa alma é onde fica o registro da nossa história. E o nosso espírito, ele também faz parte de tudo isso. Por isso que hoje a ciência já fala tanto sobre manter uma boa espiritualidade, sobre estar bem espiritualmente, para que você esteja na conexão com o mundo. Porque todos nós temos uma conexão externa a partir do nosso interno. E o nosso espírito, ele está sempre manifestando aquilo que está dentro. O seu espírito é o seu local de conexão com Deus. A sua intuição está no seu espírito. Então é importante entender que quando a gente fala de perdão, não é somente algo para mim, mas é uma liberação integral. Liberação do meu corpo, que não vai mais ter as doenças que foram geradas por conta da falta de perdão. A minha alma, que não vai viver angustiada, presa em mágoas, presa nos ressentimentos do passado. E do meu espírito, que vai estar em total concordância com Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que nos colocou neste mundo, aquele que nos colocou aqui para viver em conexão com Ele. A falta de perdão nos priva de viver um relacionamento com Deus. A palavra diz que nós perdoamos ao próximo, não é verdade? Perdoamos ao próximo. Então nós precisamos de perdoar. Quando você pega a oração do Pai Nosso, você verifica nessa passagem que ali fala sobre perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos perdão para Deus falando que nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então aqui existe uma ordem. Primeiro a gente perdoa quem nos ofendeu, depois a gente pede perdão para Deus. Porque quando a gente não perdoa quem nos ofendeu, a gente acaba não recebendo o perdão de Deus. É como se tivesse um bloqueio aqui, o que vem do céu, as bênçãos não podem chegar porque está retida por falta de perdão. Então o perdão, nele não há vingança.
Nele não há a sensação de que precisa de fazer algo, de que o outro precisa se humilhar, precisa de pedir perdão, o outro tem que reconhecer. Na verdade, o perdão é aqui, na nossa estrutura. Nós não perdoamos esperando algo em troca, nós perdoamos porque é necessário perdoar. O perdão é uma decisão. E nessa decisão, nós precisamos de compreender que o outro fez o que estava ao alcance dele. Ofereceu aquilo que ele tinha. Pessoas feridas ferem. Pessoas curadas curam. Então, a motivação que levou o outro a realizar aquilo é sobre ele. Eu preciso cuidar de como eu me senti diante disso. Então, é necessário perdoar. É necessário mesmo, por mais doloroso que seja. E se você tiver dificuldade com isso, procure auxílio. Não esqueça que muitas doenças vêm por meio da mágoa, da falta de perdão. O câncer é uma dessas doenças. Então, é importante perdoar. O perdão será maravilhoso para você, sim. Mas não é somente por você que você vai perdoar. Você vai perdoar para liberar. Então, tire tudo que está retido dentro de você. Certo? Uma live estendida, nossa de hoje, né? Mas muito preciosa. Um tema denso. Inclusive, nós precisamos tocar até na questão do perdão, que é algo delicadíssimo. Aqui no consultório, eu trato muito sobre o perdão. Porque muitas pessoas já vêm acometidas de sintomas justamente por falta de perdão. E é um trabalhar. Por isso que eu falo, se você não consegue perdoar sozinho, busque auxílio terapêutico. E de preferência, busque uma terapeuta que tenha os mesmos princípios, valores e crenças que você. Então, se você é cristão, procure por uma terapeuta que acredite em Jesus, assim como você. Então, fica aqui o meu direcionamento, fica aqui a nossa atividade, todo o nosso print mental sobre a rejeição. Isso foi algo que eu vivi, eu já contei um pouco aqui para vocês. E para mim todo esse processo foi muito importante. Então eu precisei de criar essa fotografia mental, mesmo sem ter tido convívio com meu pai. Então eu fui abandonada por ele, eu fui rejeitada desde o ventre. A minha chegada foi uma surpresa. Então as pessoas, né, a família só soube que eu chegaria quando eu cheguei. Não teve uma preparação. Então imagina, se minha mãe guardou a gestação, ela não queria que ninguém visse. Então me ver era algo muito forte. Então lá no meu inconsciente estava o quê? Estar escondida é mais importante. Durante muito tempo eu estive escondida, eu não queria ser vista, eu sofria muito com a timidez, eu precisei de passar por muitos processos para hoje estar aqui falando com você. Então eu sou a prova viva de que é possível. Então viver a rejeição e ainda assim conseguir ter uma vida plenamente estruturada. Hoje eu vivo um relacionamento, então eu sou casada, eu tenho filhos, eu tenho bons relacionamentos, eu tenho minha mãe do meu lado, maravilhosa, que me criou. Foi somente ela que me criou, sim. E eu tinha muito aquela visão de que ela era meu pai e minha mãe. Mas isso é um engano. Não existe. Pai é pai, mãe é mãe. Então a sua mãe precisa estar no lugar no seu coração. O seu pai também. Então quando eu tive esse entendimento, eu entendi que ela é minha mãe. Tudo que eu tenho ali, minha mãe. Mas a figura do meu pai precisava de ser ressignificada. E foi. Então hoje eu tenho claramente, quando eu falo aqui sobre a fotografia mental, me vem na mente a fotografia que eu criei. Meu pai, minha mãe e eu ali no centro. E é exatamente assim que tem que ser. Hoje eu vivo bons relacionamentos, hoje eu sou destravada financeiramente, até porque um dos pontos do abandono do pai é a perda de conexão com a força do dinheiro. Então não aprender ali o que é a movimentação do dinheiro, não conseguir ir para a vida, não conseguir fazer o dinheiro. E eu já relatei aqui superficialmente sobre a questão da timidez. Então eu não conseguia ir, eu não conseguia prosperar, eu estava retida. É importante que a gente compreenda que a rejeição ela pode influenciar muitos aspectos da nossa vida, tanto o relacionamento quanto o financeiro também. Então é isso, essa é a nossa live de hoje. Quarta-feira que vem teremos mais uma live, nossa live terapêutica. Quarta-feira que vem será aí transmitida no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Então teremos aí essa facilidade de conexão. Beijos, fique com Jesus e até
os próximos vídeos aqui no nosso canal no YouTube e nos stories no Instagram.